Nos últimos dias, tem saído alguns dados da economia brasileira falando que o Brasil cresceu acima do esperado, que o Brasil agora é a sexta maior economia do mundo, que não sei o quê, que está tendo uma alta expectativa para a economia brasileira. Só que eu tô aqui para demonstrar o contrário, que esses dados eles estão sendo manipulados e eu vou explicar por detalhes nesse vídeo que o motivo desses dados não estarem realmente coincidindo com a realidade. Eu vou explicar isso em partes. Vamos lá. Em primeiro ponto aqui, nós já começamos com as notícias aqui do UOL. O PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre e avança 3,3% em um ano. O que acontece? Vamos partir do princípio. Como é calculado o PIB em uma nação? Basicamente é gasto público, gasto privado, saldo da balança comercial e investimentos. Ponto. É assim que você calcula um PIB. E aí vamos pensar no que está mexendo nessas variáveis. Simples. O governo gastando mais do que arrecada. Porque acontece o seguinte. Quando um governo ele tem um déficit fiscal, ele precisa cobrir esse déficit de alguma forma. Seja imprimindo moeda ou contraindo dívida. Geralmente é feito um misto dos dois, 50-50. E com o Brasil não foi diferente. O governo está gastando cada vez mais do que arrecada. E detalhe, a arrecada está dando um recorde. E mesmo assim o governo está com um problema de fechar no azul. Então vocês veem o nível que está a situação. Mas aqui vamos seguir a ordem das coisas. Tá. Então o governo gastando mais do que arrecada. Isso obviamente vai interferir no cálculo do PIB. Por isso que você tem pessoas que defendem que o Estado deve atuar como um motor do crescimento do PIB, o que está errado. Mas eles partem dessa premissa errada que só porque tem esse cálculo, que eu acho errado, porque a economia real é a economia privada, não é a economia pública, que o governo gastando, isso não deveria nem estar no cálculo, mas já que está, as pessoas defendem que o governo atue no crescimento, né, investindo, enfim, gastando, para poder aumentar o PIB. Só que você tem que também ter eficiência do gasto, eficiência do investimento, coisa que quando você vai analisar, o público ele não tem a mesma eficiência e qualidade do investimento privado. Mas enfim, tá. Nós temos esse problema, o governo gasta muito que arrecada, você inflaciona o crescimento do PIB. Só que você tem um problema. Na verdade, alguns problemas que vão gerar. Primeiro ponto, você vai inflacionar a base monetária, você vai puxar o aumento de preços, né? Que a inflação é você aumentar a base monetária. Né? O aumento de preço é consequência. Já dizia a boa e velha escola austríaca de economia. Quando você imprime dinheiro, você inflaciona a base monetária e o aumento de preço acontece. Essa ideia errada de que a inflação é o aumento de preço justamente para poder tirar a culpa do governo. De que quem tem autonomia de imprimir moeda é basicamente o governo. Então, você falando que é só inflação aumento de preços, você dá a entender que é o empresário, no fim das contas, e não o governo fazendo burrada. Mas enfim, você tem esse problema. E você tem o outro problema, que é o que eu já abordei em um vídeo meu, que já fiz um vídeo específico só sobre isso, que é o quê? Que é todo o orçamento federal comprometido da seguinte forma. Hoje no Brasil você tem 50% dos gastos públicos destinados para manutenção e serviço e amortização de dívida. Ou seja, metade do que o governo arrecada, que é basicamente 30 e tantos por cento do PIB, vai para manter dívida. Você tendo um déficit fiscal, você vai impulsionar o aumento, quer dizer, a necessidade de aumentar os gastos com o serviço da dívida. O que é insano se pensar, porque, de novo, 50% você só gasta com isso e 20% com seguridade. É uma loucura. A organização dos gastos públicos no Brasil é um problema. Mas, enfim, beleza, nós diagnosticamos o problema com o PIB crescendo. E aí, tem outra variável, tem outra coisinha também que acaba também entrando, se a gente for olhar mais no micro, que é o consumo das famílias aumentando. Que é basicamente o quê? O governo injetando dinheiro. Você vai impulsionar o consumo só. Que não é um consumo necessariamente... como é que eu vou explicar? Esse consumo aumentado não é proveniente de um aumento de produtividade no país. Não é proveniente de investimento que alguma empresa privada fez. Não, é simplesmente o governo injetando dinheiro. Inevitavelmente, a população vai gastar mais. E aí você vai começar a ter o quê? Os reflexos da inflação da base monetária, que vai ser o que? O aumento de preços. E quando você tem esse aumento de preços, você quebra a previsibilidade da economia.
Por quê? Porque basicamente, qual é o problema de você quebrar a previsibilidade da economia? Diversos pontos. O investidor, a coisa que ele mais prioriza, uma das coisas que mais prioriza, uma que for a maior, é previsibilidade. Você, por exemplo, você compraria uma casa para alugar, sabendo que existe um risco do valor do metro quadrado, do valor do aluguel cair na região onde você quer comprar essa casa? Você não compraria. Agora, se você tem certeza que ou vai valorizar ou vai ficar estável, você consegue fazer um plano de longo prazo. E é justamente isso que é um dos pilares para uma economia funcionar minimamente decente. Ter um funcionamento minimamente decente. Você precisa de previsibilidade. A inflação, você mata isso. Outra coisa, você mantém o pobre mais pobre, o rico fica mais rico. Por que existe esse problema? Simples. Você tem que pensar uma coisa. Como é que o rico ele fica rico? Basicamente o que? Mentalidade. Ele tem uma mentalidade a mais ali. Opa, ele sabe mexer com dinheiro. Opa, eu estou sempre olhando os investimentos para poder fazer. A partir do momento que ele percebe que está tendo uma distorção econômica no país onde ele mora, ele vai, opa, pera aí que isso aqui está errado. Já vou alocar meu capital. Vou comprar dólar. Vou comprar Bitcoin. Vou apostar na queda da moeda. Tem como você literalmente apostar contra a moeda de um país. Isso realmente tem como. Então, ou seja, o rico pode estar em depressão, a economia pode estar subindo, o rico ganha dinheiro. Porque ele sabe mexer com o dinheiro. O pobre não. O pobre, ele basicamente está ali. Não estou falando que o pobre é burro, não estou falando isso. Acontece que o rico, meu lugar, ele consegue também ter mais meios para sair desse tipo de problema, o pobre mais não. O pobre, ele muitas das vezes, ainda mais num país com renda baixa como o Brasil, o pobre não tem instrução financeira para trabalhar com dinheiro. Ele fica basicamente dependendo de poupança. Só agora no Brasil que começou a falar de CDB. Até pouco tempo atrás, se for depois, antes da pandemia, ninguém sabia que era CDB. Então, tipo assim, a palavra que esse público, essa parcela da sociedade, eles não têm acesso para poder contornar esse tipo de problema. E são eles que são mais afetados com isso. E aí você mantém o pobre mais pobre, e aí você começa a ter o quê? Uma queda da economia. Os pobres, a pessoa pobre, enfim, também classe média também, vamos colocar na equação junto. Se com menos dinheiro, vão consumir menos. Eles consumindo menos, opa, pera aí, o consumo caiu aqui. E aí você começa a ter o seguinte problema da Argentina. E com o governo injetando dinheiro ali na economia, injetando, gasto. Chega uma hora que nem esse gasto do governo consegue impulsionar o consumo desse povo. E você quebra a economia. Completamente. A Argentina está com esse problema. O Milei está passando mó raiva para poder resolver esse problema da Argentina. Está conseguindo. Os indicadores lá estão mostrando. Opa, os salários subiram pouco mais de 20% da inflação. Aumento real. Não é que aumento qualquer. Aumento real de 20%. Por causa das medidas do Milei. Opa, pera aí. Os preços dos alimentos estão se mantendo estáveis. Opa, pera aí. A inflação está caindo. Não, desculpa, aumento de preço. Opa, pera aí. O setor de consumo civil está dando início de alta. Opa, pera aí. O nível de transporte de, sei lá, em ferrovias está aumentando. Então você começa a ter esse tipo de análise, você tem que é o que o Milei está fazendo na Argentina, está arrumando a economia, você dá previsibilidade para o investidor. Opa, pera aí, que a coisa está crescendo aqui, vou colocar meu dinheiro aqui para ver se eu ganho mais. Inclusive é uma maravilha do capitalismo, que quando você começa a ter uma maior previsibilidade desse tipo de coisa, você começa a ter o crescimento da economia. O investidor ele é um papel fundamental no crescimento da economia, por quê? Porque justamente está no cálculo do PIB, e quando você realiza investimentos, você gera renda, riqueza, para uma população, seja regionalmente, seja localmente, seja nacionalmente. Então, sim, você tem que sempre priorizar o longo prazo. Não adianta você mirar no curto prazo, que é igual o governo está fazendo, que é o quê? Gastar mais. Tô nem aí. Mas, enfim, diagnosticado o porquê do PIB está crescendo, nós chegamos no ponto é o quê? O Brasil está num voo de galinha. A partir do momento que a inflação, aumento de preços, começar a subir, aí vai começar a ter um grande problema. Por quê? Porque aí você vai, de novo, começar a dar problema, que a população vai ter menos poder de compra, que já não é uma coisa que o Brasil está tendo muito. A recessão de 2014 foi lá e acabou com a economia brasileira. Por quê? Porque o PT, Lula, e eu vou deixar isso bem claro, o mais culpado da recessão da Dilma foi o Lula, nem foi muito a Dilma para início de conversa. O Lula, no seu segundo mandato, surtou e entrou num desenvolvimentismo do caramba, injetando dinheiro na economia, que deu uma bomba lá na frente. A Dilma também não é santo também não.
ela com aquela matriz econômica dela de querer subsidiar crédito, também foi um dos pilares também que influenciou na crise. Mas tudo bem, já que nós ficamos o problema. E é provável que daqui a um tempo esse crescimento não seja sustentável. E nós vamos ver o quê? Ou a queda no PIB, ou aumento de preços generalizado, enfim, esse tipo de coisa. Que para o brasileiro não é novidade, mas os governos se acham no direito de poder fazer essas loucuras econômicas, né? Mas enfim. E aqui, Brasil é a sexta maior economia, a sexta economia que mais cresceu no mundo. Eu acho que eu até falei errado nesse vídeo, mas enfim, vamos lá. Tecnicamente, o crescimento do PIB ele é bom, mas temos que tomar muito cuidado o que influenciou no crescimento do PIB. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque quando é o governo crescendo o PIB, você não tem eficiência nesse gasto. Eu vou dar um simples exemplo para vocês aqui. E aí vocês param para pensar o nível nacional. Rio Grande do Sul. Desde que teve os diversos problemas com enchentes, enfim, uma ponte no Rio Grande do Sul foi derrubada. Que teve um enchente e levou a ponte. Até aí tudo bem, né? Você tem esses desastres naturais e pode acabar tendo esse tipo de problema. O que o governador fez? Fez um orçamento de uns 25 milhões e a obra começou no ano seguinte. Aí tá. O que a população local fez? Se juntou, formou uma associação. Falou, não, peraí, isso aqui tá errado. Não, vamos resolver esse trem. Eles foram lá e arrecadaram fundos e contrataram uma empresa privada para poder construir a ponte. Quanto que ficou o valor? 4 milhões. 4 milhões de reais. Aí você pega isso a um nível nacional. Pega isso a nível nacional. Sobre a questão da eficiência do gasto. Aí você percebe, não é só gastar o dinheiro. Você tem que ter eficiência desse gasto. Por quê? Porque quando você começa a ter eficiência no gasto, o retorno que esse valor gasto tem para a sociedade é maior. Uma indústria, por exemplo, vamos pensar agora no nível industrial. Quando uma indústria é criada em uma região, ela vai favorecer aquele público. Agora, quando o governo, por exemplo, vai querer fazer uma refinaria, eu já vi que você já entendeu onde eu vou chegar. Quando o governo decide fazer uma refinaria, por meio da Petrobras, que é uma empresa estatal, mas de capital misto ali, entre muitas aspas. Quando você tem uma empresa dessa, que vai lá e vai fazer uma refinaria, né, no caso da Petrobras, o que acontece? Você tem a questão dos interesses políticos que tem no meio, porque, querendo ou não, você tem que manter um poder para poder continuar governando o país. Você acaba tendo que fazer o quê? Opa, tem que comprar esse povo aqui. Ele vai superfaturando a obra. Vai aumentando o preço. Você vai ver que você gastou milhões, bilhões, e o negócio não ficou pronto. Vocês entenderam agora o problema? Eu voltei lá atrás. Um exemplo daquela refinaria da Petrobras, eu esqueci o nome, desculpa, que simplesmente ela gastou bilhões e não terminou a refinaria. E tá lá parada. Resolveu alguma coisa o governo ter gastado? Esse dinheiro foi para o PIB. Esse dinheiro foi lá. No fim do ano, tava aquele valor gasto lá. O dinheiro que foi gastado em um ano tava lá, no cálculo do PIB. Resolveu? Não resolveu. Cadê? E gerou renda? Pode ter gerado um pouco, né? Com o pessoal que trabalhou ali, mas depois. Cadê a eficiência econômica daquilo lá? Não resolveu o problema. Você tem lá um gigante de aço parado que poderia estar sendo bem utilizado se fosse uma empresa privada, totalmente privada, que estivesse comandando aquela obra, mas não, era o governo. Agora, o potencial econômico que ele tinha já era, não tem mais. Entendeu? Você poderia muito bem ter gente trabalhando naquela refinaria, você poderia estar movimentando a economia local. O que você fez? Lascou com tudo. A cidade, que é onde basicamente ficaria essa tal refinaria, passou por uma crise e ainda passa por uma crise milionária louca. Uma crise imobiliária louca. Por quê? Por causa de decisão errada lá nos burocratas de Brasília. Que acharam que isso é uma boa ideia, superfaturar uma obra, ferrar com tudo, descer um espírito de corrupção neles a louco e não resolveu nada. O dinheiro entrou pro cálculo do PIB.
Depois de um tempo aí, dinheiro foi gasto aí, não resolveu nada. E tá aí, estamos aí agora. Um dinheiro que foi gasto à toa. Agora, se fosse a iniciativa privada gastando, não teria sido assim. Teria tido uma eficiência em gastar menos, procurando ganhar cada vez mais e oferecendo um produto decente. E assim, você cria um produto de qualidade e a sociedade como um todo ganha. É esse que está o problema. As pessoas acham... As pessoas, em geral, querem um Estado paternalista, um Estado que vai prover para elas, sendo que, no fim das contas, se você não cuidar de você mesmo, não juntar dinheiro para custear seu plano de saúde, não investir em segurança na sua casa, se você for depender do Estado, você está lascado. Não adianta nada você querer ter um Estado paternalista, porque o incentivo dele não é te proteger. O incentivo dele é ajudar os coleguinhas ali, uma mesa ali com meia dúzia de pessoas, pagando milhões para esses amigos e usando você como massa de manobra. Por que você acha que eu sou libertário? Por que você acha que eu sou da turma dos anarcapitalistas? Simplesmente por causa disso. Por causa de uma questão ética, uma questão moral, uma questão econômica. Por quê? Porque o Estado, ele é falido. Se nos Estados Unidos, se nesses países da Europa, o Estado tem problemas de ineficiência, você acha mesmo que vai resolver você querer cada vez mais aumentar o tamanho do Estado, querer tentar focar em eficiência? Óbvio que não vai. O Estado por si só já é falido. E outra coisa, é só você pegar a curva de dívida dos países todos, tudo, uma curva ascendente. O estilo do governo é esse: gastar e ferrar com você, cidadão de qualquer país que você seja. E no Brasil nós temos uma casta política que tem o direito de falar que o Brasil é uma fazenda, né? Que nem à toa que você tem um ministério da fazenda, que eles vêm a gente com um bando de gado, um bando de pessoas para explorar, enfim, para poder satisfazer as vontades desse povo. É basicamente isso. Enfim, e aí, fazenda aumenta para 3,2% a estimativa para o PIB em 2024. Que, de novo, qual que é o motivo desse PIB estar crescendo? Fala aí, me responde. Gasto público? É gasto público? Cadê o gasto privado aqui? Cadê as empresas investindo cada vez mais? Não tem, é o governo gastando cada vez mais. Eu já vou chegar nesse mérito que já mostro aqui para vocês aqui uma outra matéria aqui interessante. Então, tipo assim, as pessoas tendem a achar que o governo vai crescer a economia. Para de pensar isso. O governo gasta de forma ineficiente dinheiro. O dinheiro vai pro ralo, corrupção, esse dinheiro é mal gasto. E quem paga é a gente. Nós estamos tentando implementar esse mesmo modelo há anos. Desde Vargas. Vargas governou o país há 100 anos atrás. Estamos tentando repetir a mesma receita. E não funcionou. Não vai funcionar. Não funciona. Entendeu? Nós passamos pela era Vargas. Um cara que... A única coisa que eu elogio do Vargas foi ter criado o TSE. Porque no Brasil tinha um problema de um monte de problema com corrupção com votos. Mas de resto, o cara foi um atraso pro Brasil. Criou a CLT, que basicamente proíbe o trabalhador... proíbe o empregador de contratar gente. É um monte de encartabilidade. FGTS, 13º, direito isso, direito aquilo, vale isso, vale aquilo. Você acha que quem vai pagar esse trem? Quem que você acha que vai pagar o seu FGTS? Quem você acha que vai pagar o teu INSS? É tudo você. É o governo, basicamente, transformando o próprio governo é teu sócio. A maior prova disso é o INSS que você é obrigado a pagar. Essa aqui é a grande palhaçada disso tudo. A gente fica tentando implementar esse modelo de desenvolvimento que é idiota. De que, temos que prover indústria nacional, temos que dar direitos ao trabalhador. Estamos nessa palhaçada há 100 anos. Não resolveu. Estamos aí, tudo bem. O Brasil tem um benefício relativamente grande de termos uma população muito grande que consegue fazer o quê? Transformar o Brasil criando uma grande economia. Mas a gente não é pobre, é um país pobre. $7 mil de renda per capita por ano. Você acha mesmo que esse modelo funcionou? Porque se tivesse funcionado, a gente estaria em nível de países como Estados Unidos, França, Europa, em geral. Então, nós estamos em nível desses países e desse continente. Nós não estamos nesse nível, por quê? Porque esses países apostaram no contrário. Esses países apostaram o quê? Democracia com mercado.
Esses países apostaram nisso e foi o que funcionou. Mercado, livre concorrência, foi o que funcionou nesses países. Agora que eles estão desinvestando aí para essa ideia idiota de esquerda, e até eles estão com problema. Entendeu? Os Estados Unidos estão passando com problema com o negócio de protecionismo. A Europa está passando o mesmo problema. E se esses países ricos que estão tentando implementar essas políticas que o Brasil vem tentando implementar antes, e se lá está dando errado, você acha que vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo. É óbvio, para de pensar que nós vamos inventar a roda. O modelo econômico certo é o quê? Liberalismo econômico. E repito, sou sim um liberal, sou sim um libertário, vou lutar pelo Estado menor. É isso que eu vou fazer. Entendeu? O que é o mais correto de se fazer. Porque as pessoas, de novo, as pessoas estão achando que esse modelo vai dar certo. Não vai. Desculpa repetir esse negócio 1000 vezes. Eu quero que entre na cabeça de vocês. Não funciona. Não funciona esse modelo econômico inútil que atrasou o Brasil. E detalhe, eu já escutei gente defendendo a reserva de mercado que foi implementado no governo militar. De novo, o governo militar foi o pior governo da história do Brasil, junto com o Vargas. Foi os piores governos. A prova disso é essa ideia inútil de reserva de mercado, que criou um monte de empresas nacionais que o pessoal fica babando o ovo para essas empresas, como a Gurgel, que me desculpa, quem gosta do mundo automobilístico, mas é uma empresa que não tinha viabilidade econômica nenhuma. Não é à toa que abriu o mercado, ela fechou. Não é à toa isso. Criou um monte de empresas nacionais que quando abriu o mercado foi, tudo dissolvida, tudo vendida, porque não tinha viabilidade econômica. Entendeu? Fechou a economia porque esse mundo de empresa cobrava caro pelos produtos e com atraso tecnológico. A prova disso é o mercado de informática. Nós vivíamos algo em torno de 3 anos de defasagem e pagávamos algo em torno de mais ou menos ali uns 3, 4 vezes o valor do produto final. Vamos supor, um produto é lançado nos Estados Unidos, sei lá, por $1.000, por exemplo. Um produto nesse mesmo nível chegava no Brasil aqui custando $5.000. Era basicamente esse o nível de problema da economia brasileira. E tem gente que acha que ainda defender esse modelo vai dar certo. É sério que vocês estão falando disso pra mim? Desculpa, eu sou novo, realmente, eu tenho 16 anos, mas eu não sou idiota de cair nesse papo. Agora, o ensino brasileiro fica induzindo as pessoas a pensar isso. Eu tô cansado de estar na escola e ouvir gente defendendo esse tipo de modelo econômico fracassado. E de novo, eu não tô culpando as pessoas, eu tô culpando o ensino brasileiro que basicamente fala disso. Eu não tô criticando a sua pessoa, eu tô criticando a sua ideia. Eu conheço muito bem pessoas que defendem esse tipo de ideal. São pessoas ótimas, professores meus, gente boa pra caramba, mas defende esse modelo fracassado que só levou o Brasil pra ruína e vai continuar levando. A prova disso é que o Brasil não sai desse limbo econômico que a gente está, não consegue desenvolver, não consegue trazer investimento, é um país falido. O Brasil é um país falido e as pessoas tendem a insistir nesse mesmo modelo. Ufa, já aliviei um pouco já minha alma. Metade do que eu queria ficar puta que já liberei, mas vamos seguir em frente. E vamos lá. Índice médio, inflação oficial, índice que mede inflação oficial tem deflação em agosto. Vamos lá. Isso aqui parece que refuta minha tese que o governo gasta mais, dá problema. Calma lá que vai chegar num outro pronto aqui. Opa, perdão, aqui, ó. Conta de luz terá bandeira verde em agosto. Essa matéria, julho. Essa matéria é de julho. A gente já tá com problema de seca faz, tempo. É o que dá, de novo, um bando de burocrata achar que ia é uma boa ideia colocar toda a matriz energética de um país à base de chuva. Que é ótimo. Parabéns aí você deputado, sei lá, que achou que isso ia ser uma boa ideia. Vai até ser sustentável. Mas vive nessa palhaçada. E aí, de novo, entra a questão da eficiência do gasto público que eu falei. Mas, enfim, vamos lá. O que acontece? Você provavelmente sabe isso, mas eu, na minha função, vou fazer um vídeo que eu tenho que falar isso, não tem jeito. O que acontece? Quando você tem a questão seguinte, a conta de luz tem as bandeiras, tem bandeira verde, amarela, vermelha, enfim. Aí tem o nível da bandeira vermelha. O que acontece?
se tem um período que está faltando chuva, que está com problema de geração de energia, a conta de luz sobe provavelmente com a lei de mercado. Enfim, você já sabe dessa lei de mercado, basicamente, que é oferta e demanda. Basicamente isso. Agora, o que o governo fez? Por que abaixou o valor da conta de luz? Simplesmente por causa do seguinte. O governo federal está preocupado porque o Banco Central já não estava reduzindo os juros, estava sinalizando que ia subir os juros, estava sinalizando já, e o governo federal estava preocupado. Porque quando você sobe os juros, você reduz a atividade econômica para poder tentar conter o aumento de preço e remediar esse problema. É basicamente isso quando você tem a política monetária contracionista do Banco Central. É basicamente tentar conter o aumento de preço, está remediando o problema para frente. Enfim, o governo federal está preocupado com isso. Porque ele tem que se provar que é um governo eficiente. Ele está preocupado com isso. O que ele fez? Baixou na canetada a conta de luz. Na canetada. O que virou agora? Conta de luz fica mais cara em setembro com bandeira vermelha 2. Resolveu? Não. O banco subiu os juros do mesmo jeito. Tua conta de luz vai ficar mais cara ainda. Mais cara, vai ficar indo com essa palhaçada. Esse subsídio barato que fizeram aqui. E você vai pagar essa palhaçada. Né? E agora é bem provável que isso vai impulsionar mais o IPCA. A grande expectativa é essa. Vai impulsionar o IPCA. Por causa de decisão errada de burocrata. Se fosse igual nos Estados Unidos, que você é um livre mercado de energia, o que você teria? Simplesmente a empresa privada sempre coordenando seria sempre a empresa privada coordenando. A questão, peraí, tô com uma geração de energia aqui, eu vou subir, vou mexer, não vai ter subsídio barato de governo para poder ferrar com você lá na frente. Se você tem a questão de eficiência, de alocação de recursos, que é basicamente o que a economia estuda. A economia estuda, no fim das contas, a economia estuda a alocação de recursos escassos. No fim das contas, a economia é isso. Você tem a empresa estudando como alocar esse recurso, no caso a energia, de forma mais eficiente possível. Não é um burocrata em Brasília achando que pode mexer, peraí, economia aqui, peraí. Não vou mexer essa alavanca, vou mexer isso aqui, aí vai funcionar. Não funciona. A economia, ela é tipo um ser vivo. A economia não é uma coisa que você simplesmente, vamos pegar duas pessoas aqui, por exemplo, que eu acho que vai ser um exemplo, acho que um dos melhores exemplos que eu posso trazer para vocês. Vamos pegar duas pessoas, uma que cuida da saúde, uma que não cuida da saúde. Vamos pegar esses dois exemplos. E pense nessas pessoas como economias distintas. Aqui, basicamente, cuida da saúde é o quê? Que deixa a economia se auto-ajustar sozinha, que deixa a economia fluir naturalmente. Aqui não cuida da saúde, é que basicamente achando que injetando qualquer coisa no seu corpo vai funcionar. Achando que você pode enfiar um monte de besteira, achando que não vai ter consequência. É basicamente isso aqui, a economia. Você não vai resolver o problema injetando um monte de porcaria na economia, mexendo com um monte de porcaria, não vai funcionar. Aqui não. Aqui a pessoa cuida. Ela não, eu sei que estou dando um exemplo meio ruim aqui, mas é para vocês entenderem a coisa. Essa pessoa aqui, que no caso uma economia melhor que essa aqui, deixa a coisa fluir naturalmente. Deixa a coisa funcionar naturalmente. Coisa que aqui não tem. Mas enfim. Vou explicar sobre o negócio por que teve deflação, por causa desse subsídio barato de diminuição da conta de luz. Vamos para jogar para os ponto. Opa! Selic a 10,75 mostra preocupação do Copom com inflação. Vejo que está, enfim. Porque na monetária são uma revista de investimento. Mas enfim. O Banco Central aumentou os juros. Lá fora, o Federal Reserve baixou os juros. O que isso está mostrando pra gente? O que está mostrando? Que por incompetência do governo federal brasileiro, foi Luiz Inácio Lula da Silva aqui de novo. Não sei nem como que esse cara foi parar lá. O pessoal achou que ia ser uma boa ideia eleger um corrupto. Um cara que foi preso por corrupção, provado e condenado. As pessoas acharam que ia ser uma boa ideia eleger esse cara. Mas enfim, vamos lá. As pessoas achou que ia ser uma boa ideia eleger esse cara, enfim. Tá gastando. Tô nem aí com preocupação com gasto público, esse tipo de coisa. Resultado.
o preço está subindo, o Banco Central, o Copom fica preocupado, o Galípolo, que teoricamente seria um meio que um aliado do governo, falou assim, não, eu vou aumentar o juros quando precisar, tem nem essa. Agora, isso mostra o reflexo de um governo incompetente. Todo mundo paga essa palhaçada. Todo mundo. Todo mundo paga essa palhaçada. Todo mundo, sem exceção. Não adianta você achar que o governo fazendo merda não vai ser afetado. Eu fui afetado, por exemplo, porque eu, às vezes, quando eu comprava alguma coisa no Express, comprava, sei lá, esses carrinhos assim, ó. Eu comprava no Express. Comprava. Eu ajudava. Eu comprando isso aqui, eu ajudava o cara do transporte. Ajudava o setor portuário brasileiro. Ou aéreo. Eu estava ajudando esses setores a comprar isso aqui. Por quê? Porque não tinha imposto. Agora que o governo... Primeiro o governo decidiu colocar o ICMS. Eu ainda aceitei comprar. Agora que aumentou para... Tá batendo 40% aí. Você acha que eu vou comprar isso aqui? Dá dinheiro pro governo? Então, sai. Eu que não vou pagar. Eu que não vou comprar nada. Sabendo que eu vou pagar 40% de imposto para o governo. Para quê? Para Jans e para França. Ficar falando besteira. Para Marina ir lá nesses congressos ambientaloide de um bando de pessoal pseudo-intelectual que acha que sabe bem, mas sabe bosta nenhuma. Que fica fazendo projeções que não são verdadeiras para poder colocar medo em você. Você acha que eu vou pagar dinheiro para esse povo? Não vou nada. Prefiro não comprar. Parabéns. O que o governo conseguiu fazer? Diminuiu um pouquinho a atividade do setor de transporte no Brasil, setor portuário. Parabéns, governo. Vocês conseguiram. Reduziu meu consumo, tirou meu poder de compra, não estou comprando mais, você não está recebendo meu dinheiro. Ou seja, tá vendo o que você conseguiu? A única coisa que você conseguiu fazer, a única coisa que você, o governo, conseguiu fazer? Parabéns. Enfim. E de novo entra a questão de novo do governo querer gastar mais. Não presta. Porque esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E você começa o teu problema é o seguinte: você vai subindo imposto, subindo imposto, subindo imposto, subindo imposto, subindo imposto. Quando você vê, você aumenta o imposto, você cai a arrecadação, porque a população está tão estrangulada com o imposto que não tem nem como mais. Não tem mais com o que gastar. Vai a arrecadação cai, o governo quebra, você. Enfim, você fecha comigo como um todo. E por fim, também, por fim não, tem mais coisa ainda, perdão. Esse vídeo tá longo, mas vale a pena você continuar vendo esse vídeo. Vai pegar uns 50 minutos esse vídeo, 40, sei lá. Vamos ver como é que vai ser o ritmo disso aqui. Banco Central, projeção de IPCA em 12 meses até março de 2026 no cenário de inflação padrão. 3,5%. Perdão. Aí você tem aqui que ficar explicando sobre a questão do aumento aqui da perspectiva do aumento de preço. Eu não acho que esse que vai se concretizar vai ser maior. O governo está gastando cada vez mais. E invariavelmente o dinheiro vai impulsionar o aumento de preço. O real vai perder valor. Você tem a questão de novo da oferta e demanda monetária. Quando uma moeda, você está injetando muita moeda na economia, ela perde valor pela questão que ela fica mais abundante. Se você necessariamente tem também um aumento de demanda para essa moeda, você diminui o valor dela. Tipo, na Argentina, o Milei está tentando fazer um trabalho na Argentina basicamente de enxugar dinheiro da economia, o que se ele realmente conseguir vai ser ótimo. E esse que é o meu ponto. Eu acho que as pessoas tinham que focar em eleger pessoas mais técnicas do que pessoas mais carismáticas. Por exemplo, por mais que o Bolsonaro em si não tenha uma das melhores qualificações do mundo, pelo menos ele indicou o Paulo Guedes, que é uma pessoa muito técnica, uma pessoa de sucesso na área financeira, que fundou o BTG Pactual, uma pessoa que já tinha um histórico de sucesso na economia. A pessoa indicou esse tipo de pessoas para o ministério, indicou lá o astronauta, que eu esqueci o nome dele, para o outro ministério lá. Esqueci o nome do ministério, mas enfim, acho que nem é mais relevante, porque o Lula foi lá e colocou um político lá que nem sabe o que está fazendo lá. É só mais uma folha de pagamento para poder manter um mínimo de apoio no Congresso. Esse que é o negócio que o Brasil deve focar. Focar em eleger pessoas, ou pelo menos pessoas que garantam que vão ter pessoas técnicas no governo. Agora, elegeram um Lula que colocou só político nos ministérios, colocou advogado pessoal no STF, colocou um cara político no STF. Você tá vendo o caminho que isso aqui tá tomando? Você tá vendo a bagunça que tá virando isso aqui? Essas palhaçadas, essa bagunça que nunca todo o Brasil tem enfiado? Você vai ter uma bola de neve. Você vai ter um problema e uma hora essa bomba estoura. Eu quero ver quando essa palhaçada vai estourar. Eu não quero deixar o Brasil, mas se for continuar desse jeito aqui, não vou ter opção. E eu gosto pra caramba do Brasil, tem muita coisa boa aqui. E eu que não
quer deixar o Brasil, mas você vai tendo esse tipo de coisa aqui, você não tem que estar preocupado com sua vida pessoal. E aí você vai de um problema, e... enfim. E aí vamos partir para um negócio que é um dos principais que eu queria falar. Aqui, ó. IPEA. Déficit primário do governo central atinge 22,8 bilhões em agosto. A arrecadação está dando recorde. Arrecadação recorde. E o saldo, início do ano para cá, 100 bilhões. E aí, no mesmo do ano passado, foi 109. O governo, vê se vocês vão entendendo, o governo está arrecadando mais, arrecadação recorde, e ainda assim está tendo déficit. Ainda está tendo déficit. Você acha mesmo que o problema do governo é falta de dinheiro? É sério que você acha que tem que cobrar mais imposto? Entenda uma coisa, meu querido companheiro. Se você acha que aumentando imposto, dando mais dinheiro para o governo resolver, a prova está aqui. O governo arrecada basicamente 30% do PIB do Brasil inteiro, 30% da economia brasileira, e está dando déficit de 100 bilhões. E está faltando dinheiro. Você acha que aumentando imposto o governo vai conseguir resolver? Não. A única diferença do Brasil da época da hiperinflação para cá é que o governo, em vez de injetar dinheiro na economia, ele aumenta imposto para custear essas palhaçadas. A grande verdade é essa. O Brasil, desde a época do plano real, aumentou muito os gastos públicos. Muito. E o imposto também. A receita mudou, mas o objetivo é o mesmo. Bancar essas ortodoxias, essa loucura econômica desse bando de burocrata em Brasília. Enfim, isso aqui é outra coisa, mas no fim das contas, você tem essa bagunça econômica que o Brasil tem. O brasileiro tem que entender uma coisa. Enquanto vocês não prestarem atenção no que está acontecendo, isso aqui vai demorar muito para se desenvolver. Agora, você tem pessoas que elegem, por exemplo, elegeram um Lula porque não gostavam do Bolsonaro, colocaram um corrupto na presidência, que basicamente a única coisa que esse cara consegue fazer é roubar, colocar político e aumentar imposto. É a única coisa que esse cara consegue. Mais nada. Falava que o Bolsonaro ia aumentar imposto no negócio das companhias internacionais. Que aumentou foi o Lula. O Bolsonaro estava com um projeto de aumentar a isenção de $50 para 100. Porra. Você vai influenciar, por exemplo, o setor de transporte no Brasil. Vai ter mais demanda por esse tipo de serviço. Você vai aumentar a renda do cara que está trabalhando. Você vai estimar essa empresa com, opa, peraí. Aqui está aumentando a quantidade de pessoas, aumentando a quantidade de... Perdão. Está aumentando a demanda disso aqui, eu vou contratar mais gente, vou comprar mais, sei lá, um veículo de transporte para poder transportar essa carga. Você entende o que vai virando aqui? Você está criando uma cadeia de crescimento. Você, tirando as amarras do Estado, no fim das contas, você consegue ter um crescimento econômico sustentável. Quando você abre mão do governo federal intervindo na economia, você consegue dar mais autonomia para o indivíduo. Ele sabe o que é melhor para ele fazer com o dinheiro dele, não é outra pessoa. Quando o governo vem para você e fala da seguinte maneira: olha, eu vou pegar o seu dinheiro, vou aplicar quando você for demitido, eu vou levar esse dinheiro para você. O que o governo está falando na sua cara? Você não sabe mexer com dinheiro, dá para mim, deixa eu roubar ele e depois te devolvo. É basicamente isso que ele está falando. É basicamente o governo querendo interferir cada vez mais. O governo sendo teu sócio, sem você querer. Essa palhaçada de direitos trabalhistas conseguiu uma coisa no Brasil: tirar desemprego. Eu falo isso por conta própria. Eu sei que quando meu pai basicamente fez a casa dele, é só você ver. Quando você vai contratar pessoas, você vê insanidade que é contratar gente no Brasil. E você, que ainda é socialista de esquerda e quer culpar o empresário, você devia dar parabéns para esse cara, que está tirando renda para essa pessoa,
o cara que tá trabalhando para ele tá gerando renda para essa pessoa que vai sustentar a família dele, e ainda por cima tem uma puta gerência financeira para aguentar um mundo de encargo trabalhista aqui no Brasil. A General Motors, quando demitiu um pessoal, simplesmente foi obrigada a recontratar pela justiça. Ou seja, você nem demitir mais gente pode. É sério? A única coisa que você consegue fazer é tirar desemprego. Por que eu vou contratar uma pessoa, sabendo que vou ter um muito encargo trabalhista, eu posso ser processado por essa pessoa, ter uma puta grana para poder pagar no fim do processo, e ainda por cima correr de não poder demitir essa pessoa. Tá vendo a palhaçada que tá virando isso aqui? Por causa de intervencionismo no governo? Mas enfim, é isso que eu tinha para falar. O vídeo ficou longo, realmente ficou longo. Eu espero que você entenda o meu ponto de vista aqui. De entender que, no fim das contas, o governo não serve para nada, não se atrapalhar. Porque, no fim das contas, a iniciativa privada consegue resolver os problemas da sociedade buscando lucro. A busca do lucro pelas empresas, pelo cidadão, tem retorno para a sociedade de forma muito mais eficiente do que o governo roubando seu dinheiro e aplicando em projeto mequetrefe, de pontes, ou seja lá o que for. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas o mais, obrigado. Valeu.